Bom dia musical PIB RJ, isso mesmo. Hoje, quarto domingo de novembro, dia do ministro de música batista. Eu e você, músicos desta igreja, somos servos do Senhor na área musical e o fazemos ministrando à nossa igreja, ministrando ao ministério que esta igreja realiza dentro das paredes da igreja, do ambiente da igreja, mas em todo canto onde este ministério se estende. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ministério. Queremos que este culto o abençoe como já está abençoando todos nós. Seja cantando, seja tocando, seja fazendo os dois, seja você uma criança dando os primeiros passos musicais ou um músico experiente, seja você alguém profissional já na área da música ou alguém que mal conhece das letras musicais, das notas musicais, todos vocês comprometidos com esta igreja, comprometidos com o reino de Deus através da música, têm construído a história da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. São tijolos musicais que vocês estão construindo juntamente com a nossa igreja. Muito obrigado pelo desejo de vocês de acolher o ministério da nossa igreja, trabalhando, servindo a Deus através da música. Para mim, é um prazer muito grande nestes quase 13 anos entre vocês na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. É um prazer muito grande receber esta oportunidade de Deus e servir vocês na área de música. Que continue assim, por longo tempo, é o meu desejo. Quero abençoar vocês e quero ser abençoado por vocês, músicos e membros e ministério da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Pois bem, uma informação importante sobre o nosso grande projeto chamado Projeto Itabá. Nós estamos em plena campanha financeira para que as crianças de 2 lares batistas no Brasil tenham um Natal inesquecível. Muitos estão perguntando para a liderança do Itabá sobre como podem contribuir. Nós temos exposto para vocês as informações da conta da igreja para que você faça a sua oferta, mas é importante que você faça isso. Preste atenção. Ao fazer a sua transferência, sua oferta, sua doação, coloque na sua transferência Itabá. Somente isso. Está aqui, olha, Itabá. Também você pode mandar este comprovante, se você puder, se você quiser, para a tesouraria da nossa igreja. Está aqui o e-mail da tesouraria da nossa igreja. Como disse, somos uma família. E se somos uma família, família de Deus, família cristã, temos que cuidar do outro. Cuidar daqueles que são da nossa igreja, mas cuidar também daqueles que não participam do ministério desta igreja. E por isso, cuide de alguém hoje, cuide de alguém durante esta semana. Você pode e deve doar recursos financeiros, você pode doar seu tempo. Muitos na nossa igreja estão se dispondo a alimentar pessoas carentes na rua, outros estão fazendo isto, dispostos a ajudar alguém, estão recebendo pessoas carentes em suas casas, membros da igreja que estão cuidando de outros membros da igreja, alimentando algumas pessoas. Veja só, outros estão inclusive ajudando a manter a casa, cuidar da casa, cuidar do ambiente, do lar de alguém carente, fazendo algum serviço. Isso é muito importante. Isso é cuidar de alguém, isto é ser família. Portanto, finalizando, novamente, cuide de alguém hoje, cuide de alguém esta semana.
Arrependimento, retorno e perdão divino, diz assim a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. 3 etapas sequenciais relativas ao pecado se encontram aqui. As 2 primeiras estão interligadas e pertencem à esfera humana. A terceira é da alçada de Deus. À semelhança de outras passagens bíblicas, este texto nos chama a atenção para a realidade espiritual de que, diante do pecado, é necessário que haja genuíno arrependimento de nossa parte, caracterizado pela mudança de mentalidade e sentimento quanto ao erro cometido. Abandono ao pecado na mente e no coração. Arrependei-vos, pois, diz o texto. Na sequência e por consequência, deve haver a conversão no sentido do retorno, da volta para Deus, para as suas leis, para os seus ensinos. É o abandono ao pecado na conduta prática de vida. Convertei-vos, então diz a palavra de Deus. A associação do arrependimento com a conversão ao Senhor pela parte humana move o coração de Deus amoroso e compassivo, que assina, através do sangue de Jesus derramado na cruz, o cancelamento dos nossos pecados, das nossas dívidas espirituais, das nossas culpas. É tempo de arrependimento, tempo de retorno aos ensinos do Senhor. Tempo de receber o perdão de Deus, é momento de confissão. Senhor, quantas advertências relativas à necessidade de arrependimento e mudança de vida quanto ao pecado a Tua palavra nos traz, expressão do Teu amor para conosco. Muito agradecemos porque reiteradamente nos chamas de volta aos Teus ensinos. Desejosos de viver em Tua presença e de modo que Te agrade, estamos agora fazendo confissão dos nossos erros, das nossas falhas, pedindo que nos perdoes e que por misericórdia e compaixão canceles os nossos pecados. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Olá, amada igreja. Eu sou Zulmira Bernardo, sou membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui falando para vocês. O versículo que impactou a minha vida é Salmo 46, versículo 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Há muitos anos atrás, o meu marido teve um problema de uma enfermidade muito grave. E o pastor foi nos visitar e disse: Irmã Zulmira, a senhora já fez a sua parte. Agora Deus está lhe dizendo: aquietai-vos e deixai Deus ser Deus. E nos meus momentos difíceis, eu me lembro desse versículo e eu deixo Deus ser Deus da minha vida. E isso tem sido muito importante para mim. Deus abençoe a todos. Tenha um período muito abençoado e nós vamos vencer essa pandemia e vamos voltar em breve para a nossa igreja. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que venceram. ouvirei dos cegos que ainda esperam.
sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não é tarde Para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que vencerão. ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, Não é pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam, firmes nas promessas do Senhor, no Deus do impossível. sonharei, seus lindos sonhos viverei. Não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não, 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 não. Nesta manhã leremos o texto de João capítulo 20, versículo 21. Diz a palavra de Deus: Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, mais uma vez nos curvamos diante da Tua presença maravilhosa, que é digna de toda reverência e adoração, e o fazemos, ó Deus, no sentido de adorar realmente o Teu santo nome e de prestar-te a reverência que esse nome merece. Agora pedimos que nos abençoes os pensamentos, para que a Tua palavra possa nos edificar, nos desafiar
e nos alertar nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Já vimos algumas possíveis respostas que o crente deve dar à pergunta formulada por Pilatos durante o julgamento de Jesus. A pergunta era: que farei de Jesus chamado o Cristo? Vimos que o crente pode responder assim: eu crerei nele. O crente pode responder: eu o adorarei, eu o amarei, eu o servirei, eu o imitarei. E hoje nós veremos uma outra resposta, que é: eu falarei dele. Eu falarei dele, de Jesus. Esta ideia de falar de Jesus decorre de uma outra ideia. A ideia de que uma pessoa convertida não desejará ir para o céu sozinha. Ou, dito de outra forma, a bênção de ter Jesus conosco e dirigindo as nossas vidas é tão grande que nós não quereremos ir sozinhos para o céu, mas quereremos levar alguém conosco, quereremos repartir essa bênção. Em primeiro lugar, nós vamos ver que falar de Jesus é a nossa missão. Jesus diz em nosso texto: Pai seja convosco, quando ele viu os discípulos, e ele disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ao grande missionário Davi Livingstone se atribui esta frase: Deus tinha somente um filho, e ele foi missionário e médico. Então, por isso, Davi Livingstone, que também era médico, decidiu ser missionário. Assim, ele poderia imitar o Filho de Deus. Jesus é o missionário por excelência. Ele diz: assim como o Pai me enviou. Então, ele é missionário. Ele é mais do que missionário, ele é o modelo do missionário, aquele modelo que todo missionário quer reproduzir no seu ministério. Falar de Cristo, meus queridos amigos, é uma nobre missão. E por que é uma nobre missão? Pela seguinte razão: é missão nobre porque recebida do Senhor. O nosso texto diz: assim como o Pai me enviou, diz Jesus, também eu vos envio. Também eu vos envio. Então, o falar de Jesus implica obedecer a Ele, e não falar, desobedecer. Quem não estiver falando de Jesus estará desobedecendo a Jesus. Foi por isso que Pedro e João quiseram e disseram perante as autoridades lá em Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Viram Jesus fazer, ouviram Jesus dizer, e agora os apóstolos, Pedro e João e todos os outros, estão apenas passando adiante aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram. Então é missão nobre por causa disso, porque foi recebida do Senhor. Mas também é missão nobre porque falar de Jesus realiza o ideal de Cristo aqui na terra. Quando nós falamos de Cristo, meus queridos, nós estamos nos identificando com a missão de Cristo desenvolvida aqui na terra. Se são formosos, se são belos os pés daqueles que anunciam coisas boas, não há conversa mais sublime do que aquela que comunica as boas novas de salvação. Um missionário, Stanley Jones,
que escreveu vários livros. No último deles, ele escreveu o seguinte: eu sempre digo, meio de brincadeira, que quando eu chegar ao céu, pedirei 24 horas para ver os meus amigos, e então irei até ele, até Deus, e direi: o Senhor não tem um mundo aí em algum lugar onde haja pessoas caídas, precisando de um evangelista como eu? Por favor, mande-me para lá. Ou seja, o seu espírito missionário era tão grande, o desejo de estar recuperando pessoas era tão imenso e intenso, que ele aventa essa hipótese, né? Ele pensa nessa, ele imagina essa situação de chegar no céu, cumprimentar os amigos, conversar um pouco com eles e depois se dirigir ao Senhor e perguntar: Senhor, o Senhor tem por acaso aí algum lugar que esteja precisando de um evangelista? Eu estou às ordens, eu estou à disposição, eu quero falar de Jesus. Meus amigos, o recebimento dessa tarefa torna a igreja uma instituição eminentemente missionária, de modo que falar de Cristo se constitui na razão de o Senhor nos ter deixado ainda aqui neste mundo. Por que estamos aqui? Por causa disso, para falarmos de Jesus para mais pessoas, para o maior número possível de pessoas. Eu gosto de uma frase provocante da parte de um autor chamado Howard Butt Jr. Ele diz assim: qualquer cristão, seja qual for a sua vocação, que não esteja ativamente empenhado na tarefa de comunicar a mensagem de Cristo aos outros, quebrou o seu contrato de trabalho, ele está em greve contra Deus. Qualquer cristão, qualquer servo de Deus, seja qual for a vocação, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser diácono, pode ser professor da escola dominical, pode ser músico, pode ser quem for, que não esteja empenhado na tarefa de comunicar a mensagem de Cristo, é digno de ser despedido, porque quebrou o seu contrato de trabalho. Então, falar de Cristo é a nossa missão. E se formos sinceros e obedientes, nós cumpriremos essa missão, haja o que houver. Mas, em segundo lugar, falar de Cristo é uma experiência que nos remete à palavra de Deus. Falar de Cristo não é falar ao vento, coisas ao vento, coisas da nossa imaginação, coisas da nossa cabeça, mas é vincular a nossa fala à fala de Cristo, ou seja, à palavra de Deus. Se você fizer um breve exame dos sermões, dos discursos do Novo Testamento, você vai notar que ficará evidente que os primeiros cristãos evangelizavam com a Bíblia. Eu quero trazer a você então 4 exemplos de cristãos neotestamentários que evangelizaram usando a Bíblia. O exemplo de Pedro, de Estevão, de Filipe e o próprio Jesus. Então, o primeiro exemplo que eu trago é a palavra de Pedro no dia de Pentecostes. Você lembra que lá em Atos 2, em Jerusalém, aconteceu a descida do Espírito Santo. E naquele dia Pedro se levantou e proferiu o primeiro sermão registrado da era da igreja. Pedro aproveitou o zum que ele estava ouvindo para introduzir a palavra de Cristo. O que houve? Por causa dos idiomas em que os discípulos estavam se expressando, mesmo não tendo aprendido em escola, houve aquele zum, as pessoas ficavam achando que os discípulos estavam embriagados. Aí Pedro toma isso como ponto de partida e ajunta a isso o texto bíblico, o texto de Joel, capítulo 2,
versículo 28, que diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Depois disso, diz Joel 2:28. E Pedro cita estas palavras em Joel, em Atos capítulo 2, versículo 16. Diz assim, Pedro falando: mas isto que está acontecendo aqui é o que havia sido falado, predito pelo profeta Joel. Então Pedro, presta atenção nisso, que Pedro pega o acontecimento que está ali em seu derredor e que as pessoas estão testemunhando e vincula isso à palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o fundamento da nossa palavra sobre Cristo a quem quer que seja. Segundo exemplo, é o exemplo de Estevão. A palavra de Estevão, minutos antes de ser martirizado. Esse é um exemplo um pouco mais longo e faz parte do sermão, do discurso que Estevão entregou minutos antes, repito, de ser martirizado. Está registrado em Atos 7, do início do capítulo, versículo 2, até o final, praticamente, versículo 53. Ou seja, são 52 versículos que resumem muito bem o conteúdo do Antigo Testamento. Lembra que Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja? Ele foi escolhido um dos 7, Atos capítulo 6, 5 diz isso, tem o nome dele lá na lista. E Estevão honrou a palavra de Deus, citando praticamente de memória, é uma coisa impressionante, citando de memória toda a história da preparação de Deus para enviar o seu Filho Jesus a este mundo. Se você espremer o sermão de Estevão, vai colher, vai aparar aqui embaixo, Bíblia pura. O conteúdo é totalmente bíblico, falando de Jesus prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. O terceiro exemplo é o exemplo de Filipe, a palavra de Filipe ao evangelizar o ministro das finanças da Etiópia. Este é um texto de sobejo conhecido, que está em Atos capítulo 8, versículos de 26 a 40, que nos fala de um importante personagem na sociedade etíope. Era um ministro de Estado e ele estava viajando de volta de Jerusalém para sua casa e estava lendo a Bíblia. E ele estava lendo Isaías 53 e quando chega nos versículos 7 e 8, ele engasga. E o Espírito Santo de Deus separa outro diácono. É interessante que os diáconos foram separados por Deus para servir as mesas, não é assim? Mas eles acabam indo além disso e pregando também, fazendo o trabalho dos apóstolos. O que é maravilhoso, que todo crente fizesse isso. Todo crente deve falar de Cristo, não só os apóstolos, mas também os diáconos, mas também todo mundo. E então o Senhor destacou Filipe para ir e falar de Cristo àquele homem. E Filipe se aproximou da carruagem, fez uma pergunta, foi convidado a subir na carruagem e a entreter uma conversação agradável com aquele viajante. Em Atos 8:35 lemos: então Filipe, depois que subiu a carruagem, passou a falar, e começando por essa passagem de Isaías 53, 7 e 8, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Está notando? Todos os sermões do Novo Testamento, eles pegam sempre um gancho para pendurar a mensagem de Cristo no Antigo Testamento. A palavra de Jesus é um outro exemplo. A palavra de Jesus aos desanimados discípulos de Emaús. Você lembra disso? Era ao cair da tarde de um domingo triste, e 2 discípulos estão voltando para casa, carregando na mala a maior decepção.
Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias vitorioso. Mas eles viram Jesus ser sepultado na sexta-feira, e o sábado passou, e o domingo chegou, e nada, para eles, nada tinha acontecido. Na verdade, Jesus já havia ressuscitado, mas eles ainda não sabiam. Veja só, queridos, como é diferente, como é horrível não falar de Jesus, porque Jesus já estava vivo e eles não sabiam, ninguém falou para eles. Hoje a mesma coisa, Jesus está vivo e talvez alguém ainda não disse para você que Ele está vivo, que Ele está atuante neste mundo e que Ele quer atuar do teu lado, meu amigo. Eles estão indo para casa e conversando, desfiando a sua decepção, quando um terceiro viajante se ajunta a eles. Chega-se aos dois, e esse terceiro viajante começa a conversar, mas não dá a entender qual é a sua identidade. Eles desconhecem a identidade dele e não sabem que é Jesus. E esse Jesus, então, mesmo ignoto, mesmo desconhecido, não identificado, está dando-lhes uma aula acerca do Antigo Testamento e das profecias que apontavam para o Messias Jesus. E eles então ouvem, porque Lucas 24, 27 diz que ele, o terceiro viajante, começando por Moisés é onde? Gênesis, Êxodo, Levítico, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, começando lá do começo, começando de Moisés e de todos os profetas, ele explicou a eles, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Escrituras aqui, Antigo Testamento. Então, Jesus começa a falar da sua missão, da sua vinda, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus confirma àqueles dois a verdade que ele, Jesus, já havia deixado claro junto aos judeus que resistiam à sua autoridade. Ele disse em João 5,39 para eles: vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras dão testemunho de mim. Então veja que a evangelização no Novo Testamento está vinculada à palavra de Deus. Os discípulos, os apóstolos, os pregadores não estão inventando nada, eles estão apenas explicando a palavra de Deus. E isso também fica claro da oração de Jesus, quando ele diz em João 17:20, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Observe isso, virão a crer em mim pela palavra deles, pela nossa palavra. Hoje, alguém virá a crer em Jesus, em mim, disse ele. Então, nós não podemos nos calar, não podemos fechar os lábios, porque é pela palavra de Deus em nossos lábios que os incrédulos passarão a crer. Então nós temos, falar de Cristo é a nossa missão, falar de Cristo está vinculado à palavra dele, e em último lugar, falar de Cristo é experiência confirmada por uma vida com Cristo. Por uma vida com Cristo. Houve na história da igreja, no século XIV, um líder, especialmente da igreja ortodoxa oriental, chamado Gregório Palamas. Ele é um expoente do exicasmo, que foi uma prática devocional muito problemática, digamos assim, na igreja ortodoxa. Mas ele tem uma palavra que eu acho interessante. Ele diz assim, olha, toda palavra contesta uma outra palavra, mas qual é a palavra que pode contestar
a vida. Toda palavra contesta outra palavra. Mas qual é a palavra que pode contestar a vida? Em outras palavras, como diz o povo, contra fatos não há argumentos, contra a vida não há argumentos. Por isso um autor disse, só convence os outros um apostolado que tem alma. E a alma de todo apostolado é a vida interior. Sem essa vida interior, não conseguirás mais do que fazer barulho. Sem a vida interior. Então nós temos que concordar com o autor anônimo que disse, prefiro alguns gramas de testemunho a uma tonelada de pregação. Você é bom de redação? Redação é muito importante, não é? Redação é importante, a gente precisa dela para fazer os exames escolares, precisa ter uma boa nota nela, na redação também, nos concursos que você for fazer por aí. Então é bom ficar atento à redação. E uma das frases que eu acho mais interessantes sobre isso é uma frase de um escritor brasileiro que disse assim, escrever é cortar. Escrever é cortar. Ou seja, é tirar a palavra, é limpar o texto, de modo que fique um texto claro e limpo. E aí, eu tenho uma história sobre isso, que você vai entender o que significa escrever é cortar. Um homem abriu uma peixaria, chamou um pintor e pediu uma placa, e nessa placa estava escrito o seguinte, aqui se vende peixe fresco. Olha a placa do peixeiro, aqui se vende peixe fresco. Mas esse peixeiro tinha muitos amigos, e um deles então passou, leu a placa, coçou a cabeça, falou, vou dar uma sugestão. Entrou e falou, escuta, você não precisa usar a palavra aqui, porque se a placa já está pendurada na loja aqui, não quer dizer que vai vender peixe em outro lugar, então é aqui mesmo, então é óbvio, pode tirar, então vende-se peixe, é suficiente, vende-se peixe fresco. Ah, tá bom, o comerciante pensou, concordou e retirou a palavra aqui. Lembre-se, escrever é cortar, cortou a palavra aqui. Um outro amigo então passou e leu, vende-se peixe fresco. Aí leu, e resolveu também entrar e dar uma sugestão. Escuta, meu amigo, eu posso dar uma sugestão? Você não precisa colocar a palavra fresco ali, porque se você vai vender peixe, só pode ser peixe fresco, porque se não for peixe fresco, não há razão para vender, você concorda? Aí o peixeiro coçou a cabeça e disse, sabe que você está com a razão? E cortou a palavra fresco. Escrever é cortar, e aí ficou, aqui se vende, não, vende-se peixe. O aqui já tinha cortado antes, o primeiro amigo. Vende-se peixe. Aí ficou a placa lá, vende-se peixe. Passa um outro amigo, esse homem tinha muitos amigos. Passou um outro amigo e disse, mas meu amigo, por que o verbo? Se é uma loja, todo mundo já sabe que é para vender. É para vender. Então retira aí o verbo vende-se, não precisa. Aí o homem pensou também, disse, sabe de uma coisa? Você está com a razão. E como escrever é cortar, ele cortou também a palavra, o verbo, vende-se. Ficou só a palavra peixe. Mas o homem tinha vários amigos, não esqueça disso. E vem mais um amigo e perguntou, mas por que você colocou a palavra peixe ali fora, rapaz? Tira isso daí, porque todo mundo sabe que tem peixe aqui, porque o cheiro está chegando a 2 quadras daqui. Não precisa placa. O crente não precisa colocar placa nenhuma, escrito, sou servo de Deus. Não precisa. A vida dele, o perfume que ele exala na vida, já mostra que ele é um servo de Deus. Dwight L. Moody, grande pregador do século XIX, dizia assim, de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia.
As outras 99 lerão o cristão. Repetindo, de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. As outras 99 lerão o cristão. O evangelismo ou a evangelização, meus queridos, ocorre quando o cristão fica tão inflamado em seu contato com o fogo central de Cristo, que por sua vez põe fogo nos outros também. E se você não sente desejo de falar de Cristo, eu sugiro que você, querido irmão, se você não sente vontade de falar de Cristo, verifique a sua comunhão com Deus, porque pode estar ali a explicação para a sua frieza, para a sua indiferença. Eu quero terminar contando a história de um missionário, chamava-se Tom Tipton, e ele foi missionário num lugarejo, no fim do mundo, na África, num país chamado Uganda, lá no interior de Uganda. E ele começou no seu desejo de ganhar aquela aldeia para Cristo, começou a falar de Jesus, mas parece que ninguém queria ouvir a mensagem. Você já encontrou pessoas assim também. Você tenta evangelizar e as pessoas resistem. Mas uma pessoa estava disposta a ouvir a mensagem. Só que essa pessoa era um leproso. E a lepra já tinha feito com que ele perdesse as 2 pernas e um braço. Então só tinha um braço. E o leproso aceitou a Cristo. E o missionário Tipton ensinou-lhe alguns versículos da Bíblia e ensinou a ele também alguns hinos e cânticos. Esse missionário teve que se ausentar por quase um mês, ficou longe da aldeia, e quase um mês depois ele voltou. E ao retornar à aldeia, ele encontrou um grupo de pessoas reunidas e cantando os hinos que o leproso havia lhes ensinado. Então o missionário perguntou: o que aconteceu por aqui? O que aconteceu durante a minha ausência? Aí ele foi informado que aquele leproso, sem as 2 pernas e sem um braço, só com um braço, aquele leproso havia rastejado de cabana em cabana. Havia rastejado de cabana em cabana, usando apenas um braço, o braço que lhe restou, e em cada cabana ele falou do Evangelho de Jesus. Meus amigos, Jesus disse que Ele nos enviava ao mundo, assim como o Pai me enviou, também eu os envio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque enviaste Jesus como missionário perfeito a este mundo. Agora pedimos que nos faças a nós também missionários como Ele foi. Que nossos lábios se fechem para a blasfêmia, para as palavras que envergonham o Teu nome, para a maledicência, que sejam fechados para tudo quanto não seja coerente com a Tua vontade, mas que esses mesmos lábios se abram para a expressão da Tua glória e para a comunicação do Evangelho que salva. Em nome de Jesus. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome.
prazer, irmãos, participar deste culto para trazer uma palavra sobre o Projeto Itabar. Projeto que anualmente envia uma equipe aos lares Batista FF Sorém, localizado em Porto Nacional, ali, pertinho de Palmas, no estado do Tocantins, e também ao Lar Batista Davi Gomes, sediado na cidade de Barreiras, no estado da Bahia. E esses lares, conforme nós sabemos, eles abrigam com muito carinho e há muitos anos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A igreja vai sim realizar o Projeto Itabar 2020, mas de uma maneira diferente, porque em função da pandemia, nós não podemos enviar uma equipe aos lares, mas nós podemos e devemos enviar uma oferta de amor, para que os próprios lares possam fazer todas ou parte das atividades que a nossa equipe anualmente faz. Mas para que isso se torne realidade, a gente precisa contribuir. E eu estou aqui para pedir aos irmãos e a todos os amigos que nos assistem e que desejarem contribuir, que façam a sua oferta de amor. Para isso, use a conta corrente da igreja. No site da igreja, nós temos todos os detalhes sobre isso. Então, irmãos, concluindo, peço que orem pelos lares, que orem pelos missionários, que façam sua oferta de amor, que ajudem a fazer uma criança feliz. Muito obrigado, querido amigo, a você que está conosco cultuando ao Senhor. Nós queremos convidá-lo para voltar hoje à noite, às 19 horas, neste mesmo canal. Aqui estaremos para louvar o nome do Senhor. Nós queremos, antes de encerrar o culto, parabenizar aos nossos queridos músicos, porque hoje no calendário da denominação batista brasileira é o dia do músico batista. Então nós queremos parabenizar, queremos que o ministro de música receba os nossos parabéns e também transmita a todos os músicos essa nossa saudação. Nós queremos parabenizar aos nossos instrumentistas, agradecer a Deus a vida deles, aqueles que tocam piano, flautas, violão, violinos, os irmãos que tocam na orquestra, os vários instrumentos da orquestra, né? Temos vários instrumentos ali, vários irmãos. Queremos também parabenizar aos regentes congregacionais, regentes dos coros, aos coristas em geral. Muito obrigado também pelo esforço que vocês fazem para dar o melhor de suas vozes para a glória, para a glorificação e para a glória do nome do Senhor. Às 19 horas, repito, estaremos de volta, e quarta-feira, se você não participar do culto hoje à noite, você já sabe que quarta-feira, às 19h30, é o culto de oração transmitido ao vivo, diretamente da nossa residência. Bênção final de Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, diz a Bíblia assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.